Professora doutora família. Rosa Correia, Estamos a aqui em vice-coordenadora Maceió, do no NEABI evento UFAL. Vamos Subir a Serra, na Praça Dandara, Parada Pajuçara, Maceió, AL, Nordeste brasileiro. Professora Estamos doutora juntos aqui Marli, com a galera. companheira, coordenadora do NEABI Professora UFAL da Marli, Piraca. coordenadora do NEABI, professora Marli. Professor Professora doutor Lígia. Walter Odará. Sou eu, família, estamos chegando. Professora doutora Lígia Ferreira, companheira Pra Lígia. nós. Teria mais um componente, mas infelizmente por questão de saúde, ele não pôde vir do sertão de Alagoas, que é o nosso companheiro Wagner Bijagó. Professor Danilo, conduz essa. Obrigado, Jorge. Então vamos voltar a debater, né, a política de cotas, das ações afirmativas, né? E aí a ideia desse painel em defesa das ações afirmativas, né, a gente concluir um pouco do debate do primeiro, né, mas registrar aqui que é um momento especial porque a gente tem aqui docentes negros e negras dentro da universidade. Então defender as ações afirmativas é a gente já perceber que essas 2 décadas de políticas de cotas, ela já está levando a uma transformação do quadro de professores universitários, por exemplo, né? Muito tem a avançar. A gente tem aí em 2024 os 10 anos da Lei 12.990, que é a que institui a lei de cotas para os concursos públicos de universidades federais, e aqui já deixar registrado que durante esses 8 anos da política de cotas para os concursos públicos, muitas universidades brasileiras burlaram a lei, negaram nomeação de professores negros. A gente tem casos no Rio de Janeiro, em Sergipe, de até mesmo quando a gente consegue aprovar no concurso público, eles não nomeiam, né? Então, as ações afirmativas, elas também se fazem nesse debate, né, da reserva de 20% das vagas para docentes negros e negras. E aqui a gente tem, portanto, a presença de professores que estão atuando na UFAL, professor Walter, Lígia, Marli e Rosa, e também a partir dos nossos relatos e das nossas experiências a gente construir aqui um debate, né, uma conversa sobre a importância da gente defender a continuidade e ampliação das ações afirmativas. E aí também a gente queria registrar vamos começar com Lígia, né? E registrar que a gente também, na pessoa da professora Lígia, a gente também tem aqui a representação da Coordenação Nacional do Consórcio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Brasil, né? Que é muito importante, que eu acho que é pela primeira vez os CONEABs estão representados como uma pesquisadora de Alagoas. Então eu vou passar para a Lígia e a gente faz até chegar aqui. Boa tarde a todos, todas e todes. Com imenso prazer, né, que eu estou aqui nesta roda de conversa com pessoas tão queridas. Eu conheci agora há pouco o professor Walter Odará, que com certeza já vai fazer parte do nosso grupo aqui de trabalho, porque a luta é grande, não é? E as demandas também. E agradecer ao professor Danilo Marques, a professora Marli Araújo e a professora Rosa Correia por estarem à frente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Hoje, não é? Quer dizer, a partir de 2018 passa a ser o NEABI, que antes era NEAB, um núcleo que surge, né, na luta antirracista brasileira, na luta antirracista brasileira, com uma grande expressividade, e continua assumindo esse protagonismo que é nosso, não é? Eu digo sempre que algumas pessoas não sabem, principalmente dentro da UFAL, que Alagoas sempre foi protagonista na luta antirracista. E agradecer a toda a organização do Vamos Subir a Serra, que hoje eu estava pensando quanto os títulos, né, que a gente nomeia, o que faz, tem uma importância enorme. Então vamos subir a serra, ou seja, vamos subir, caracteriza o que nós somos. Nós estamos sempre subindo
E vamos subir cada vez mais, porque o topo é o nosso lugar. E discutir sobre cotas dentro da Universidade Federal de Alagoas é muito importante, porque a UFAL, como qualquer outra universidade no Brasil, ela nega a nossa participação. Ela nega a nossa atuação nos seus espaços, e quando lá estamos, ela minimiza as nossas atuações e o que fazemos também lá dentro. Então, uma roda como essa nos faz refletir o quanto este espaço de discussão fora dos muros da universidade nos impulsiona a estar dentro da universidade, mudando, né, todas as discussões epistemológicas, todas as discussões artístico-culturais, todas as discussões de ensino, pesquisa, extensão e gestão, porque a universidade se caracteriza nesses pilares. Então eu sou, como foi dito pelo professor Danilo Marques, a professora Lígia Ferreira, tive a honra de estar à frente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, hoje Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da UFAL, no período de 2016 a 2020, logo no início. O NEAB foi um desafio, né? Eu me lembro que quando eu recebi o convite para fazer parte da gestão do NEAB, eu parei e pensei, disse, agora que você criticou na sua tese, agora você vai ter que mostrar como é que é. Porque na minha tese eu dizia que o NEAB estava distante das discussões que a universidade deveria propor dentro dos seus espaços e fora dele também. E quando eu recebi um convite numa noite por telefone, eu não poderia negar, porque era naquele momento o grande desafio de fazer diferente daquilo que nos meus estudos eu via que era necessário fazer. E foi o NEAB que me fez me entender como mulher negra. Parece estranho isso, né? Porque quem me vê desde criança me diz negra, não é? Porque a gente sempre diz que não somos nós que nos falamos ou nos dizemos negros, né? Nem negras, nem negros. Nós somos ditos pelas pessoas. Nós somos socialmente lidos e lidas e lides como pessoas negras, negros e negras. Então, foi no NEAB que eu aprendi que ser negra era complexo. Que ser negra não fazia de mim uma pessoa que entendia o que era racismo. E aí eu comecei, junto com todas as pessoas que antes fizeram o NEAB e que fazem até hoje o NEAB, e Vamos Subir a Serra tem todas essas pessoas, né, que estão agora aqui presencialmente, que também não estão e que já partiram, toda a nossa ancestralidade, todas as pessoas me fizeram entender o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher negra, professora, pesquisadora dentro da universidade. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e comecei a perceber qual era o nosso papel. Eu sou uma pessoa que falo muito, né? E já olha o horário aí para me passar do tempo, por favor. Mas no NEAB tem uma coisa que, à frente do NEAB teve uma coisa que me chamou muita atenção e que me chama até hoje, é que muitas vezes eu fiz a escuta ativa. Porque como eu não sabia muito, né, do que era ser negra e ser altamente militante, né, nesse processo antirracista, eu ia muito para os espaços para ouvir. E até hoje eu faço muito isso, né? Eu sempre vou para os lugares, eu fico lá ouvindo, tentando entender. Hoje eu já acordei vendo vídeos, pensando, né, sobre esse momento, como é importante um espaço como esse e o quão é importante nós abrirmos também para que todas as pessoas que estão fora da universidade possam falar. Isso eu aprendi também nas bancas de heteroidentificação, que para mim foram momentos de grande aprendizado, grande. Foram mais de 3.000, né, processos de heteroidentificação, mais de 3.000 pessoas que passaram pelo processo de heteroidentificação. Para quem não conhece, o processo de heteroidentificação é o processo em que
o candidato ou a candidata que se submete a uma vaga, uma reserva de vagas para pessoas negras, ela passa a ser avaliada e nesse processo ela faz a autodeclaração, respondendo uma pergunta que é: como você se autodeclara? E nesse processo de resposta ao como você se autodeclara, eu chorei, ri e refleti bastante sobre como nós nos construímos no Brasil identitariamente. E isso foi tão importante para mim que no início de 2020 eu também me submeti ao processo de heteroidentificação, porque no final de 2019, que foi o ano que eu organizei a comissão de heteroidentificação, eu queria saber como era estar lá fazendo o Enem, como as pessoas estavam sendo recebidas nas escolas, como era aquela prova, né? Porque a minha formação é em filosofia, lá terminei em 2001, né? Faz muito tempo, a minha graduação é em filosofia, mestrado e doutorado em letras e literatura. E quando eu fiz o vestibular em 97, era o PSS, né? Processo Seletivo Simplificado. E era diferente, porque eram muitos dias de avaliação. E eu precisava ver como é que era o Enem, como é que as pessoas estavam sendo recebidas, como é que era essa prova, o tempo de avaliação. E aí eu me submeti, fiz inscrição e fui fazer essa prova. E foi chocante, porque quando eu fiz o vestibular eu tinha 19, 20 anos. E dessa vez agora que eu fui fazer o vestibular eu tinha 43, 44 anos. E eu já não enxergo mais como antes, né? Inclusive eu estou aqui fechando os olhos porque eu esqueci os óculos. E aí quando eu cheguei na prova, que eu olhei para a prova e disse: gente, eu esqueci os óculos. E agora como é que eu vou fazer essa prova? E aí eu disse: o que der para enxergar eu vou fazer, o que não der eu vou chutar. E foi assim que eu fiz, de fato, eu fiz isso. E aí eu dizia: caramba, e agora? E todo o meu processo de preparação para o vestibular desde 95, porque eu tinha feito 3 vestibulares, era sozinha, porque eu não tinha dinheiro para pagar vestibular, toda a minha formação foi escola pública. E quando eu fui fazer essa prova, lógico que eu tinha lido sobre isso, porque como eu estava como coordenadora, né, da heteroidentificação, eu tinha que ler os editais e tudo. E eu dizia assim: gente, como é difícil essa prova. Não é uma prova fácil. Para quem vem de uma realidade difícil, para quem precisa trabalhar 8, 10 horas por dia, para quem estuda à noite, não é? Para quem se submete à realidade da pessoa negra no estado de Alagoas, em especial, porque a gente sabe que vem pessoas de outros lugares, mas eu quero falar de Alagoas, né? Que tem uma população negra de aproximadamente 66%. Então, isso para mim foi chocante. E ali, enquanto eu fazia a prova, eu me lembrava de toda a minha trajetória. E no momento E foi difícil, porque eu me colocava mesmo como estudante naquele momento, não como professora da universidade, como professora da graduação, no curso de letras, não como professora do mestrado profissional em letras. E quando saiu o resultado, incrivelmente, né, eu passei, tive nota para o curso de Direito, porque eu queria fazer Direito por conta do processo de heteroidentificação e dos diversos processos que eu tive que responder na justiça por muitas pessoas que não são negras no cotidiano alagoano, mas que são negras no processo de entrada, de ingresso da UFAL. E digo com muita felicidade, né, que a partir de uma comissão, na época, composta por 58 pessoas, que inclusive uma delas está aqui, que é a professora Marli Araújo, tem muitas por aqui também, eu vi Fabiane, Luiz, que não está aqui também, mas o companheiro dele está, por diversas pessoas, por diversos dias, horas de dedicação, eu aprendi a defender as cotas na Justiça Federal e nós ganhamos todos os processos que ali foram, né, impetrados pela branquitude alagoana, que não entende a importância das políticas de ação afirmativa e não entende a importância do ingresso de pessoas negras dentro da universidade, mas que nós entendemos a importância e que sempre lutaremos
para que essas vagas sejam das pessoas negras. E por causa disso, eu tive lá pontuação, né, para o curso de Direito e me matriculei, quer dizer, antes eu passei pela banca de heteroidentificação. E foi tão interessante porque eu fiquei muito nervosa na banca de heteroidentificação, impressionante. Teve que ser uma banca que eu não estava coordenando, teve que mudar tudo, porque aí não dava, não seria ético. E eu fiquei esperando ali na fila, e ouvindo as pessoas falarem do processo, e ouvindo as pessoas dizerem que estavam nervosas, e ouvindo as pessoas dizerem também que estavam muito tempo esperando, com fome e tudo. Aquilo foi uma experiência muito, muito, muito importante para mim. E aí passei, né? Lógico que eu sou sujeito da política, né? Mas no momento da pergunta, como você se autodeclara, a gente foi de uma emoção tão grande que é inexplicável falar, assim. E dizer que eu sou uma mulher preta, naquele momento para mim também foi muito forte. Então, todo esse processo das cotas, elas não são, como eu sempre dizia nas palestras, né? Não são o acesso a uma vaga apenas. É uma forma de dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso responsável, para aquelas pessoas que estão junto com a gente, para os amigos, para as amigas, para os companheiros e companheiras, para os professores, professoras, para as pessoas que estão conosco no nosso trabalho, que ali é o nosso lugar. Que a universidade é o espaço de produção de saberes, mas não saberes que são diferentes dos saberes da negritude que são ancestrais. Para dizer à universidade que esses saberes devem estar dentro da universidade. Para dizer que os saberes, tanto da população negra, dos povos tradicionais, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, têm lugar dentro da universidade, porque a universidade é o espaço de desenvolvimento também desses saberes. Que os saberes eurocêntricos são saberes que não nos cabem, que não falam sobre nós, que não nos representam. Então, no curso de Direito, eu fiz esse propósito, como eu fazia também no Conselho Universitário, como representante docente, que saí agora no início de setembro, que me candidatei justamente, já, né, 5 minutos, finalizando, que me candidatei também para falar sobre questões étnico-raciais. Então, todos os espaços que eu ocupo é sempre para discutir questões étnico-raciais. Então, se no Conselho Universitário falava sobre projetos pedagógicos de curso, eu só ia citar no projeto pedagógico de curso o que dissesse respeito a questões étnico-raciais. Se era uma discussão política, eu só ia falar sobre questões étnico-raciais. No curso de Direito, todas as vezes que eu ia falar, era sobre questões étnico-raciais. E um professor que estava no curso, que era um professor juiz de muito tempo, no final da disciplina, disse para mim o seguinte: professora Lígia, eu sempre fui contra as cotas, mas eu aprendi com a senhora que as cotas são necessárias. Então, a partir de agora, eu sou a favor das cotas. E aprendi também que eu não sou um homem negro, que eu sou um homem branco. Porque aí chegou a hora que ele disse: eu sou um homem negro. Professor, o senhor não é um homem negro, nem aqui, nem na China. Não é? O senhor não é um homem negro, o senhor é um homem branco. O senhor pode ter nascido na Bahia, mas o senhor é um homem branco. Aí, numa outra aula, ele dizia assim: eu não sou homem negro, como diz a professora Lígia, eu sou um homem branco. Então, tudo é um processo pedagógico. Então, nosso papel dentro da universidade e fora da universidade, nas escolas, é discutir questões étnico-raciais. Não só no mês de novembro, mas todos os dias. Todos os dias. Então, para finalizar, eu não sei se tem alguém aqui do Hospital Universitário, mas nós estamos fazendo um trabalho, inclusive a Bia está junto também, já tem falado sobre isso, de importância de política antirracista dentro do Hospital Universitário. Há um grupo que foi formado, chama NEGRU, NEGRHU, que está sendo formado por eles mesmos, eles e elas, da residência multiprofissional, das áreas de psicologia, enfermagem, serviço social, medicina também. Então, há um grupo interessado, né, em propor pedagogicamente a discussão étnico-racial antirracista. Então, temos que nos comprometer, e um evento como esse traz isso para nós, dá esse fôlego, da importância das nossas ações antirracistas, a importância de nós estarmos em todos os lugares, nos ônibus, no trabalho, nas escolas, em casa, nas igrejas, discutindo educação antirracista, porque esse é o nosso papel.
E esse é o nosso dever e obrigação, porque o Brasil é negro, o mundo é negro, Alagoas é negra. Obrigada. Obrigado, professora Lígia. E, inclusive, né, a seleção nacional da residência para medicina não tem cotas. A gente tem na UFOL por conta das nossas resoluções internas e por conta da disputa do movimento negro, né? E aí agora vou passar a palavra para o professor Walter, doutor em filosofia africana, um parceiro nosso aí, chegou na UFOL recentemente e tem impulsionado um debate extremamente interessante, né? Porque nos falaram um dia que a filosofia era apenas europeia, né? Boa tarde a todas e todos. Deixa eu ficar assim. Tá, obrigado. É um prazer estar aqui, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a NEABI, agradecer a todos os grupos envolvidos na organização desse evento. Eventos como esse são importantes. E aí, me apresentar rapidamente, sou Walter Duarte Aldará, sou filho de Salvador, mas fui adotado por Sergipe, fiz a minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado foi feito no Rio de Janeiro, na UERJ, tudo em filosofia. E aí é importante a minha fala aqui, porque eu sou um fruto direto das ações afirmativas. Em primeiro lugar, eu fui um fruto indireto, porque a minha concepção de mim mesmo como ser humano, para além de entendimento de mim mesmo como negritude, como um ser humano negro, o meu entendimento como um ser humano veio de ações afirmativas, especificamente do MNU em Salvador, que promoveu uma série de ações afirmativas que a gente conhece, as diversas músicas, os diversos movimentos culturais que fizeram com que várias crianças, vários jovens se entendessem como seres humanos. Então eu fui parte disso. Isso me impulsionou a uma busca que me trouxe, não à toa, ao que eu estou fazendo hoje, que é estudando filosofia africana, especificamente os egípcios antigos, né, trazendo essa cultura de volta. E é importante dizer, a partir do que a professora Lígia trouxe aqui, né, que ela insiste em qualquer disciplina que ela participa, trazer questões raciais para o âmbito de qualquer disciplina que seja. Porque para além de uma necessidade de nós ocuparmos e ampliarmos o acesso ao espaço físico e geográfico, nós precisamos nos dar conta que existe também um espaço psicológico, um espaço cultural, um espaço filosófico. Tem alguém falando aí, né? Mas dá pra gente falar. Um espaço filosófico também, né? Para além de entender que precisamos ocupar espaços, né, como professores, dando aula nesses lugares, os currículos eles são todos, né, eurocentrados, todas as disciplinas, todos os cursos a gente aprende que foram os gregos que inventaram. A historiografia, a humanidade ela tem pelo menos 200 mil anos e a gente aprende apenas 2.800 anos dessa história. Brotou como pipoca a humanidade, a razão na cabeça dos seres humanos brancos, e essa pipoca é passada geneticamente para outros povos. É assim que a gente aprende, é isso mesmo, né? E aí a nossa proposta é exatamente ampliar essa noção de humanidade, entender que ser humano é muito mais do que meramente cor de pele. Aí é muito natural a gente se sentir incomodado, por exemplo, com essas bancas de heteroidentificação, porque parece que o que nos constitui como seres humanos é apenas a teja da nossa pele, é apenas algumas características físicas que nós temos, né, incorporadas, sendo que na verdade temos questões muito mais profundas que nos dizem respeito à nossa identidade, são questões construídas historicamente, são questões psicológicas, culturais, tendências, formas de responder à realidade. E aí esse é o âmbito onde eu trabalho junto com uma série de intelectuais dentro e fora do Brasil. Renato Nogueira é um dos que trouxe isso para o âmbito da filosofia, para entender que, né, como o professor Danilo falou, a gente até pouco tempo imaginava que a filosofia ela era grega, e não só isso, era um ambiente apenas para discussões que não tinham nada a ver com a realidade, quando na verdade a filosofia é um ambiente onde nós nos aprendemos humanos, né? Diferente de outros animais, o ser humano ele precisa se saber humano, ele precisa aprender o que é ser humano, né? Recursivamente, o tempo inteiro. Outros animais eles já nascem com as próprias qualidades, as próprias habilidades, os comportamentos, não existe nenhuma ética, né? O ser humano ele constrói isso ao longo do tempo, e isso vai se modificando ao longo do tempo. A filosofia africana, ela traz aí
como ação afirmativa, nós estamos nos engajando nesse âmbito, nesse terreno psicológico, nesse terreno cultural, a ampliar o acesso a esse ambiente psicológico da África, ampliar o acesso a esse terreno filosófico da África. E não só, né, também precisa ter uma política de manutenção de pessoas nesses ambientes, né? Entender que, como Milton Santos sempre fala, né, a questão do espaço extrapola os limites geográficos, né? Os limites linguísticos, psicológicos, a gente insiste nisso. Eu mesmo sou uma pessoa que insiste nessa questão, junto com outro grupo imenso de pessoas. No meu tem aqui diversos estudantes que fazem parte de cursos que eu ministro na UFAL. Tem sido muito gratificante o retorno que essas pessoas têm me dado, porque realmente a surpresa que eles têm de coisas que eles imaginavam que eram naturais, que os gregos tinham inventado essas diversas coisas, sendo que se trata de uma contribuição mútua entre diversos povos. É importante que a gente diga isso. Não se trata também de aqui a gente dizer que os africanos eram superiores a outros povos, não se trata disso. Na verdade, é um acesso amplo ao que nos entendemos como ser humano. É importante ressaltar essa questão, que não se trata também de uma superioridade às avessas, como muitas pessoas acreditam, né? Como panafricanista, como quilombista especificamente. Muitos dos ataques que nós recebemos é que nós somos racistas ao contrário, né? Nazistas ao contrário, e não se trata disso. Quem conhece a fundo esses ambientes psicológicos percebe que não se trata disso. Na verdade, são ações afirmativas de fato, de acesso, manutenção e ampliação de ambientação dentro desse espaço. E aí, muitos professores de diversos cursos têm me procurado. Agora a gente está na era da internet, eu estou aqui no momento agora falando também com a rede social, com o mundo, né? O acesso também físico já não é mais tão direto assim, então eu uso também esse espaço para promover esses estudos. Sou contactado por profissionais das mais diversas áreas, tanto da educação quanto da saúde mental, da saúde mesmo. Então é importante a gente, o movimento negro, sobretudo aqui especificamente como a gente está, o NEABI está promovendo ações como essa, está trazendo pessoas para lidar com essas questões, que elas são de extrema importância, não só para a constituição de nós no espaço físico, mas para a constituição de nossa identidade mesmo. É importante a gente ressaltar essa questão. Não vou me alongar muito, porque, né, tem muita gente para falar, e aí quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais como Walter Duarte Odara, não pode ter o acento, né, Odara, mas você vai pelo Instagram, Walter Duarte Odara, pelo YouTube também, Duarte Odara. Vocês vão encontrar uma série de palestras falando sobre as coisas que eu estudo. A minha tese também trata especificamente, trazendo aqui a noção de filosofia dos povos egípcios antigos, não esse que passa nas novelas da Globo, não esse que passa nos filmes de terror, mas aquilo que aqueles povos mesmo se diziam, se apresentavam. Então a ideia do meu trabalho é exatamente apresentar a noção desses povos a partir deles mesmos. Então ele está para ser publicado, não tem data ainda. Eu faço parte de um coletivo que se propôs a colocar esses livros a saírem em livrarias que tenham um âmbito nacional. Então acompanhe nas páginas que vocês vão ter acesso rápido a esse texto. Eu agradeço a presença de vocês e vamos nos falando depois disso aqui. Obrigado, Walter. Eu pedi pro pessoal ver, acho que tá tendo outra apresentação ali. Tá muito ruim para vocês aí? É lá fora. Dá para ouvir? Lá fora. Tá bom, né? Porque eu acho que o som projeta melhor para isso do que pra gente aqui. Eu acho. Então, tranquilo. Então é um trabalho. Eu me senti cantando rap com a base aí no beat. Boa. O Walter, dentre tantas coisas, né, ele também é rapper. Também tem gravado uns trabalhos aí. E aí, é exatamente isso, né? Para além de estar também fazendo esse trabalho duro, esse trabalho acadêmico, esse trabalho científico, eu também pego os frutos da minha pesquisa e apresento de forma que pessoas que não ambientam esse lugar acadêmico possam ter acesso a esses estudos. Então eu escrevi já um livro de contos, fui convidado pelo movimento do hip hop a escrever em cima do beat também. Então já tem uma música que está aí em todas as plataformas digitais, mas existem outras que estão brevemente, já estão saindo, já estão prontas, que a ideia é justamente ocupar esses espaços, né? E não simplesmente ocupar, mas fazer com que outras pessoas também ocupem esses espaços, convidar outras pessoas, mais do que ocupar esses espaços, ampliar o acesso a eles, fazer com que outras pessoas também tenham esse acesso. Desculpa aí, puxar o mic. Valeu, Walter.
E agora eu vou passar para a professora Marli, que a gente já apresentou anteriormente, né? Mas só para reafirmar a importância já hoje consolidada do nosso NEABI nos campos da UFAL, de Arapiraca, de Delmiro, quem sabe no futuro também Penedo, né? Quando se emancipar. Porque a interiorização da universidade pública brasileira, ela anda junto com a ampliação e com a implementação da política de cotas, né? E aí a Marli já trouxe anteriormente esse debate, né, que a gente tem aí 15, 16 anos de uma interiorização. Infelizmente os nossos campos da UFAL ainda não têm residência universitária. A própria residência universitária em Maceió já tem uma demanda muito grande, então você imagina na região que você tem indígenas e quilombolas e a importância que essas políticas de assistência estudantil podem fazer para efetivar essa política de cotas. Vou sem mais delongas, vou passar para nossa doutora em serviço social. Pode deixar ali que depois eu edito, tá? Boa tarde a todos, a todos. Vocês estão me ouvindo? Eu tô com a sensação... Ah, tá. Então, antes de começar a falar sobre o tema específico, eu queria que vocês olhassem com muita atenção para essa mesa. 40 anos depois do NEABI, chegam 5 doutores negros, dos quais 3 são mulheres. Isso é extremamente importante. Isso não é qualquer coisa numa universidade que nós sabemos durante muito tempo não teve negros dentro dela. Tá? E aí ele não está aqui, mas quando eu falo disso eu queria lembrar do Wagner Bijagó. Bijagó ele é da Guiné-Bissau. E eu conversando com o Wagner, ele é nosso professor, e ele disse assim uma vez a mim: Marli, eu sou negro no Brasil. No meu país eu só sou o Wagner. Isso diz muito porque que a gente defende cotas, né? O Wagner disse, eu conversando com ele, ele disse assim: eu sou negro no Brasil. Ele foi aluno do PECG, né? Que era um programa que tinha, acho que ainda tem na UFAL. Os alunos, né, de outros países vinham estudar aqui. Wagner é um desses alunos que estudou, fez o mestrado, doutorado e está como coordenador do NEABI no Sertão. Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer. Eu acho que vai muito do que Lígia trouxe e do que Wagner trouxe. Então, e são professores, vou dizer relativamente jovens, tá, minha gente? Vamos ficar no relativamente, tá bom. Mas é isso, são 5 doutores negros. Pode parecer pouca coisa, mas no universo de 69 universidades federais, nós somos uma pequena parte dos 16%. E eu sempre vou falar isso. Então, quando a gente fala em cotas e entrar na universidade, lembrem que das 69 universidades federais, eu não estou falando dos institutos, só das universidades, apenas 16% do corpo docente é de negros, de professores negros. Então, isso vai refletir. A segunda questão que eu queria trazer aqui, que é impossível falar sobre cotas sem falar sobre as nossas escrevivências. É impossível para a gente, porque nós sentimos isso. Lígia não foi uma aluna de cotas, eu também não. Isso quer dizer que ele é o mais novo, né? Então, vou falar com o Wagner mais não. Falta, não vou falar mais não. Então, isso também é extremamente significativo, né? Então, nós não fomos alunos de cotas. A terceira questão que eu quero trazer, porque eu estou falando isso, porque é em defesa das ações afirmativas, porque a gente tem que fazer essa defesa. A terceira questão que eu quero trazer aqui é sobre a banca de heteroidentificação. Vejam. Quando o aluno chega numa banca de heteroidentificação, significa que ele já passou inúmeros desafios. Chegar numa banca de heteroidentificação é passar no Enem, é ter nota, tá? Primeira coisa, quando ele chega na banca, ele tem um último desafio.
num país que o lê, como Lígia disse, como negro, e o negou a vida inteira, tudo que ele tem, porque ele é negro, ele precisa provar que é negro. Olha que interessante. E isso é muita gente vai pensar, mas isso é motivo para defender cotas? É. Por quê? Se eu instalo uma banca de heteroidentificação, é a prova que esse país é racista e que ele vai criar cada vez mais estratégias para que a gente não chegue lá. A banca de heteroidentificação foi a estratégia de dizer assim, nós chegamos. Nem que para isso a gente tenha que provar mais uma vez para vocês nossa história, nossa ancestralidade, a nossa cultura, porque a banca de heteroidentificação é isso. É por isso que ela é política, ela só não lê, aparentemente ela só vai ler corpos, mas ela não lê. Eu estou sendo barrada porque quando eu entro, eu estou me colocando política e historicamente, e aí eu vou mexer com a universidade. Isso é cotas, e é por isso que a gente precisa defender. A banca de heteroidentificação vai dizer politicamente o que é raça. Isso era o que ninguém esperava, porque enquanto estava na autodeclaração, mas é autodeclaração, vamos partir do princípio, e aí eu fico pensando, né, como foi que o movimento negro, na sua luta, deixou de alguma maneira isso passar, porque a gente partiu de uma ética ancestral, e aí eu vou agora para a filosofia, para pensar numa ética eurocêntrica, de alguma maneira. Né? Não, a minha negritude está no terreiro, a minha negritude está na minha religiosidade, a minha negritude está no meu compromisso. Mas quem fraudou as cotas não tem essa ética. E aí a gente precisa da banca de heteroidentificação. Então, essa é a terceira questão para mim que a gente precisa defender cotas. Precisa fazer essa defesa das políticas afirmativas. Porque a banca de heteroidentificação é o último estágio para entrar. E aí eu vou para o ponto seguinte. Por que eu preciso fazer a defesa de ações afirmativas, né? E aí, quando eu pensei nessa fala, eu fui construindo. Que bom que Lígia antecedeu e o Wagner também. Eu volto para a permanência. No primeiro momento eu falei da vida material. E a vida material é importante. A gente precisa vestir, a gente precisa comer, a gente precisa transitar. Então eu sou do serviço social, eu lido diretamente com isso. A vida material, ela é importante, sim. Quem é que vive sem dinheiro? Eu sinto muito, gosto muito, por sinal, né? Eu estudo Marx, sou marxista. É um problema ter plena consciência da alienação e do consumo, mas enfim, sociedade capitalista, quem não deve não vive. A realidade é essa, né? Cartão tá aí 12 vezes, vamos entrar nesse mérito, tudo endividado. Realidade. Olha aí, vamos comprar. E aí eu volto para a questão, mas aí quando a gente entra, permanência é mexer em currículo. Permanência é que a disciplina do professor Walter não seja eletiva. Ela precisa ser obrigatória. E aí eu entro na discussão da educação antirracista. Porque ela não pode ser ministrada para um grupo de alunos negros que vão ter o interesse. Ela precisa ser ministrada no curso, em diferentes períodos. Então a gente precisa ter, para pensar a permanência e a defesa das cotas, as disciplinas, as ações afirmativas, né, especificamente cotas, as disciplinas dentro dos currículos. Nós precisamos trazer autores negros. E aí eu não vou perguntar a galera mais jovem, mas a galera que já se formou há um tempo, dentro da universidade, quem foram os autores negros que vocês leram? Quem foi da geografia? Um Milton Santos, né? Assim, vamos lá, porque também não dá para deixar de ler Milton Santos. Aí, mas a gente leu Florestan Fernandes para discutir a integração do negro na sociedade de classe. Gosto muito de Florestan. Há quem critique, mas eu gosto. Mas a gente não leu os autores negros que vão tratar do mesmo assunto no Brasil. Não é assim? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico pensando na vida material, mas também no que o professor Walter colocou. Essa permanência tem a ver com currículos, com identificação, com a história.
eu conheço a minha história como pessoa negra. Dentro da universidade, quem estudou a história de Alagoas? Aqui. Estudou? Todinha. Todinha. Lá do sertão, dos negros que plantaram algodão, né? Assim, para a fábrica de lá. A gente conhece isso. A gente conhece que a agricultura familiar lagoana é feita por famílias quilombolas. A gente sabe disso. É isso que tem que estar no nosso currículo. Porque aí eu tenho a identificação. Eu preciso ter disciplinas que façam com que este aluno entenda que essa permanência também passa pelo conhecimento da sua história. Tá? Então, essa é uma das questões que eu trago à defesa. E a última questão que eu quero trazer, que é extremamente importante e que a gente não fala, vou terminar, Danilo, é a organização do movimento estudantil. Veja, eu entrei, ótimo, eu preciso ter condições de permanência, eu preciso ter um currículo, mas eu preciso me organizar politicamente dentro de uma universidade que eu tenho assento no Consune, mas eu não levo a pauta. Eu espero que a professora Relígia entre no Consune, que a professora Marli entre, que a Rosa entre, né, para discutir, quando eu tenho assento lá dentro. Então, estar na defesa é a organização dos estudantes. Porque eu não posso pensar que a disciplina que o professor ministra vai dar conta dessa demanda. Não vai. Eu preciso ter organização política. Isso perpassa consciência racial. Não é, mas eu estou no NEABI. Legal, e fora do NEABI? E como é que eu desdobro isso fora da universidade? Então, eu queria trazer essas reflexões, tá, para a gente pensar essas ações afirmativas e as suas defesas, porque a universidade, ela não é pensada para nós, ela nunca foi. Ela é branca, ela é eurocêntrica, e ela não foi pensada para pessoas negras, como ela também não foi pensada para pessoas trans. Não foi. Como ela também não foi pensada para pessoas com deficiência. Tá? Então, para quem ela foi pensada? Eu aprendi recentemente com o... esqueci o nome dele, gente, do documentário O Amarelo é Tudo Pra Ontem. O Emicida, que eu não vou usar mais a palavra elite, porque a elite representa o que tem de melhor numa sociedade. Então, eu não vou usar mais essa palavra para falar de branquitude, tá? Mas eu preciso entender que quem está no topo vai barrar a minha entrada. Isso que significa que eu vou tratar de racismos individuais? Não, mas eu tenho que pensar o racismo institucional dentro da universidade. Ora, isso significa que tudo que eu falei aqui precisa ser complemento, mas é preciso principalmente que os estudantes se mobilizem e que isso seja organizado. A gente tem 40 anos de NEABI. Salvo engano, me perdoe os que vieram antes, mas eu acho que o momento que o NEABI teve uma efervescência política maior foi na década de 80, né? No processo do PEC-G e agora. Isso significa o protagonismo de estudantes diante da questão racial. Então é isso, gente. É pensar essas questões não de forma isolada. E lembrar que a universidade não foi feita para nós. Somos nós que vamos ter que entrar na universidade tendo a consciência que não vamos mudá-la. Mas a gente vai fazer um barulho muito grande da universidade. E isso é necessário. Muito obrigada. E é muito importante, já no finalzinho da gestão da Lígia, né, quando sai a resolução de criação dos NEABIs nos outros campos, né, porque é lá onde vão estar as comunidades quilombolas indígenas, né, e uma coisa que eu tenho falado com a professora Regla, que é lá do SECA, né, a gente percebe que o ingresso de estudantes indígenas e quilombolas em cursos como agroecologia ainda é bastante tímido. Então é muito importante ter esse trabalho. E a Marli chama a atenção muito para uma questão muito importante, né? Davi José está por aqui, eu tinha visto, acho que ele está ali na banquinha.
ele era do Núcleo de Estudantes Negros da UFAL 2004-2005, né? Por que esse núcleo foi criado? Porque as pautas das ações afirmativas não eram debatidas pelos militantes do DCE, que eram contrários às cotas, né? Que é diferente, por exemplo, na UFBA, que o protagonismo da luta pelas cotas na UFBA foi do DCE e do movimento estudantil, né? Então tem essas histórias aí para serem debatidas, pensando nesse futuro e olhando para o passado também, né? E aí, para finalizar, vou passar aí para a professora. Interessante porque a gente começou com uma filósofa que foi para letras, aí veio a formação do filósofo completa, eu, historiador completa, serviço social, e agora a gente vai para uma pesquisadora da comunicação social que foi para o doutorado em antropologia, né? Que traz aí esse debate da interdisciplinaridade, que é a professora Rosa, que atualmente junto comigo está lá no NEAB do AC Simões. Boa noite, eu acho, né? Quase boa noite. Então, de volta, né, a nossa discussão. Eu não sei nem por onde começar agora, né? Porque já falou Lígia, já falou Walter, né, Marli, Danilo, ficou o quê para mim, né? Mas bem, gente, eu tenho algumas falas que eu fui ouvindo, né? Eu tinha algo na cabeça, mas a gente vai pensando também a partir do que a gente ouve, né? E aí, a Lígia, quando começou, né? Aliás, antes de tudo, né? Quero agradecer a Lígia, né? Porque foi Lígia que me convidou para o NEAB, né? Lígia, quando saiu em 2020, eu fiquei no lugar de Lígia, né? Foi a experiência, né? Chamei Danilo um ano depois, né? Quase um ano depois, porque, né? Foram várias situações. E aí eu disse assim, não, Danilo mais novo, né? E aí Danilo tem mais fôlego, né? Mas eu fico, continuo e dou apoio, né? A gente continua no trabalho juntos. Mas bem, quando Lígia me convidou, né? A gente se conheceu, acho que num evento de extensão, né? Da universidade, e eu já tinha, claro, né? Já tinha ouvido falar da Lígia, eu já tinha sido bolsista do NEAB, né? E quando eu acabei a apresentação, Lígia veio falar comigo. E é interessante, né, que no dia que a gente conversou, Lígia, eu inclusive aproveitei o momento para tratar a situação de uma aluna negra lá do curso de Relações Públicas, né? Eu sou professora do curso de Relações Públicas e era uma situação que eu acho que quase todo mundo na UFAL estava sabendo, porque assim, a gente estava se mobilizando, né, para conversar com reitora, com o vice-reitor na época, né? Era uma aluna que entrou por cotas, mas que ela teve um problema com a matrícula, porque na verdade ela não tinha vindo de escola pública. Lígia lembra disso, né? Ela tinha vindo de uma escola cenecista, e aí pela lei não se entendia que era escola pública, então ela não podia ter passado. Eu não sei o resto da história, acredito que a moça já terminou o curso, acredito que sim, não sei como ficou, mas eu lembro que eu fui conversar com Lígia. E eu estou contando isso porque ele já falou uma coisa muito interessante, quando ela disse assim, não é porque a gente está no NEAB, não é porque a gente nasce negra, que necessariamente a gente entenda o que é negritude, a gente entenda todas as dinâmicas e todas as facetas do racismo, principalmente no Brasil. E eu lembro, né, voltando para a história, eu lembro que eu fui conversar com a Lígia sobre isso, não foi necessariamente para a gente ver o que ia fazer sobre a situação da aluna, porque muito já estava sendo feito, a própria Lígia, né, a coordenação do curso, a direção do IXICA, estava uma mobilização, o Instituto, o Jared Viana, né, tá ali a Aninha, né, eu lembro que o Jared Viana se envolveu, eu liguei para a Aninha também, foi uma mobilização, mas eu fui conversar com Lígia necessariamente porque a moça, depois de toda a mobilização, ela ligou para mim chorando, eu passei horas conversando com ela, professora, eu não quero perder o curso, eu já estou para me formar, e blá, blá. E depois de toda a situação, vejam bem, né? O foco da minha conversa é eu entender, eu ser negra, eu ter a consciência. Depois de toda a mobilização, depois de toda a conversa, essa aluna, por não ter cumprido uma atividade da disciplina que ela cursava comigo, ela colocou nas redes sociais que os professores de relações públicas eram racistas, especificamente uma professora negra. Por quê? Porque quando ela me ligou e disse assim, mas eu sou negra, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de fazer o trabalho, eu disse, mas você tem que seguir
igual aos outros. Eu não vou, por conta disso, abrir uma brecha para você. Feliz ou infelizmente, regras são regras. E aí gerou tudo isso. E me mandou e-mail, porque você não dá apoio, você não apoia, na verdade, as pessoas negras, você se considera branca. E foi um e-mail enorme. Eu fui falar com Lígia porque eu não sabia o que fazer. Porque ela disse, eu vou abrir um processo contra você, vou provar que você é racista. E eu lembro que eu conversei com Lígia, Lígia, o que é que eu faço? Ela disse, muita calma, não responda, não diga nada, não debata nada, nem se debata, nem debater, nem se debater. Deixa as coisas, que as coisas se acalmam. E realmente, eu não respondi postagem do Instagram, eu não respondi e-mail, não respondi nada. Ela me encontrava, boa tarde, boa noite. Não disse nada, fingi que nada tinha acontecido. Se ela abriu o processo, eu acredito que nunca chegou a mim. E aí, gente, essa história eu conto para vocês, né, retornando à fala de Lígia, porque não é porque a gente nasce negro, não é porque a gente entra por cotas, e aí a importância da fala de Lígia, de Walter, de Danilo, de Marli, quando fala das políticas de permanência, quando fala sobre a importância do currículo, da discussão em sala de aula, do que é ser negro, né, a importância das ações afirmativas, o que são ações afirmativas, né, de falar de racismo, das dinâmicas do racismo, né, a brasileira, porque assim, entrei por cota. E na hora que precisa fazer um trabalho, que precisa fazer uma prova que tem aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente usa diariamente, aí eu vou usar da minha negritude, porque eu sou negra, né? Eu já entrei por cota, eu já tenho essa, não sei se a pessoa entende como facilidade, então eu vou aproveitar isso também para ver se eu consigo, né, um tempo a mais, né, para eu fazer um trabalho. E quando o professor não me atende é porque ele é racista, mesmo o professor sendo negro. Então isso demonstra o quê? Como disse Marli, falta de consciência racial. Por isso a importância das políticas, né, das políticas de permanência. Por isso a importância de, na sala de aula, né, não apenas no NEABI, fazer projeto, a gente está aqui fazendo discussão, fazer live, né, fazer esses encontros, mas a importância da gente como professor, não só a gente que é do NEABI, não só a gente que é professor negro, mas de toda a universidade, ter discussão sobre questões étnico-raciais em sala de aula. Porque aquele aluno que entra por cotas, não quer dizer que necessariamente ele entende o valor das cotas, ele entende o valor de ser negro. Quando eu digo o valor, né, porque principalmente quando o aluno entra por cotas, ele é valorizado sim. Não valorizado, obviamente, por quem é conservador, por quem quer manter a tradição, mas é valorizado pelos próprios pares, pelos outros alunos negros que o veem como representante. Né, por a gente, professor negro, que passou por dificuldades para também entrar na universidade, a gente olha para aquele aluno e diz, que massa que ele está aqui. Né, outro dia, conversando com o Danilo, eu disse, Danilo, eu nunca vi o COS tão negro como nesses 2 últimos anos, inclusive de pandemia. Né? Mesmo sendo pandemia, eu digo assim, o COS negro, mesmo a gente vendo lá as fotos, o aluno abrindo ou não, né? Mas eu já percebi, quando eu cheguei em sala de aula, né? Quando a gente voltou presencial, que eu cheguei na sala de aula, gente, esse semestre foi assim, eu achei lindo, eu entrei na sala de aula à tarde e eu comecei a ver a galera entrar com black, era trans, era todo tipo de penteado, todo estilo. Fiquei maravilhada, não foi a primeira vez, mas eu acho que foi um dos momentos assim que eu me senti muito bem de estar na universidade. Né? Principalmente como professora, porque eu tinha uma turma que realmente eu olhava para eles, eu me via neles e tinha certeza que eles se viam em mim, né? Porque eu lembro que minha primeira aula em relações públicas, quando eu entrei na UFAL há 5 anos, quando eu terminei, 2 alunos vieram falar comigo e disseram, finalmente uma professora que é a nossa cara nesse curso. A nossa cara porque eles eram negros e estava a negra retornando à universidade, retornando ao COS, né? Da onde eu saí. COS é comunicação social, viu, gente? Então, assim, vejam a importância, né, das cotas, vejam a importância das ações afirmativas. Quando a gente está falando de cotas, quando a gente está falando de ações afirmativas, a gente está falando de representatividade,
né, de representatividade negra, a gente está falando de identidade negra, a gente está falando de consciência racial, né? Eu enumerei aqui no celular, eu estava revisando, mas foram tantas colocações que nem vale a pena eu abrir aqui. Mas a gente está falando de valorização, né, do povo negro, e como disse, eu não lembro mais se foi Lígia ou se foi Walter, ou se foi Marli, né? Mas assim, as cotas incomodam muito. Por quê? Porque, como disse a Marli, a universidade não foi feita para os diferentes, né? A universidade não foi pensada para a diversidade. Por isso que incomoda. Lígia falou no início da fala dela, assim, hoje cedo eu já me acordei, fui me preparando, assistindo os vídeos. Interessante que eu estava assistindo um vídeo essa manhã, né? Eu amo aquele canal Galãs Feios, e eles estavam numa discussão justamente com um doutor lá em Direito, não lembro o nome do indivíduo, e ele negava uma discussão com não lembro também qual era o nome do outro rapaz que estava participando da conversa lá com o Helder e o outro rapaz lá do Galãs Fez. E ele dizia assim, gente, mas você sabe por que um doutor em Direito consegue negar que 33 milhões de pessoas estão passando fome? Sabe por que ele consegue negar isso? Porque ele estudou na universidade, né? Porque ele se formou, mas ele continuou frequentando os mesmos lugares. Ele vivia na bolha dele. As pessoas com quem ele conversava, com quem ele se relacionava, eram pessoas da mesma classe social. Os locais que ele frequentava não tem pobre, não tem negro. Então, para essas pessoas é difícil, elas não conseguem. Se você não convive com uma pessoa negra, com uma pessoa que tem deficiência, com uma pessoa que é trans, com uma pessoa que, né, é um LGBT, né, de uma forma geral. Se você não convive, você não consegue enxergar, você não consegue sentir as coisas que essas pessoas sentem. Um homem branco, hétero, né, rico, já vou encerrar, rico, como é que essa pessoa vai entender, por exemplo, o que a gente está conversando aqui? Falando sobre cotas, ele não precisa de cotas. Ninguém que ele se relacione diretamente, que ele tenha uma relação mais próxima, precisa de cotas. Ele não entende, é por isso que incomoda, porque essas pessoas não entendem e não querem entender. A única coisa que elas entendem e que elas veem é essas pessoas que não deveriam estar aqui. Olha a cor da pele delas, olha a cor do cabelo. Olha só o que elas fazem, olha só como elas andam, olha essa roupa colorida. Eu lembro que quando eu voltei de Belém, do doutorado, que eu cheguei aqui, eu vi isso aqui em Alagoas. Porque eu saí de Alagoas vestindo cinza e preto e voltei extremamente colorida. Eu fui fazer o concurso da universidade, vocês precisavam ver, minha gente, era bolsa rosa, calça amarela, blusa azul de bolinha rosa, botava um pano verde na cabeça. E aí eu lembro de um amigo meu que disse assim, você vai ser reprovada, porque quando eles olharem, e é alagoano, diz assim, como é que você vai ser reprovada? Isso é um absurdo, é uma afronta à banca, né? Então imagina, né? Então imagina assim, a gente entrando na universidade, a gente incomoda, a gente é muito diferente. Como eu disse para vocês, eu cheguei as minhas 2 turmas desse semestre de Relações Públicas, de primeiro período, gente, para mim era uma beleza. Com certeza para outras pessoas, inclusive professores de curso que eu já escutei, assim, mas esse povo é muito estranho, olha aquele cabelo. Eu vi, gente, professores que foram meus professores, hoje são colegas de trabalho, chamando os nossos alunos, chamando vocês de estranhos. Que é isso? Tá fazendo o quê aqui? Tá pensando que a universidade é o quê? É o meio da rua que pode andar assim, que pode vir com um cabelo desse, e do meu lado, e dizendo isso pra mim. Era um recado pra mim também, né? Olha, anda na linha. Tá nesse curso aqui, mas tu anda na linha. Tu anda, né? Como branco anda. Olha como eu ando, né? Então vejam a importância das cotas, né? Danilo, já vou encerrar. Então vejam a importância das cotas. É muito mais do que cotas. É muito mais que um espaço na universidade. A gente tá falando de estética, a gente tá falando de representatividade, a gente tá falando de visibilidade, né? A gente tá falando de um avanço social. A gente tá falando de luta por direitos, né? Muito obrigada.
Esse relato que a Rosa traz é muito importante, porque nesse estudo que a gente tem realizado um estudo aí do ingresso, e a gente identificou que antes da lei de cotas, e nos 10 primeiros anos das cotas na UFOL com o nosso PAF, o curso de Relações Públicas e Jornalismo era um dos cursos que tinha a menor entrada de estudantes cotistas, né? Então era um curso que a gente lia como um curso extremamente branco, né? Eu queria saber da Sila quanto tempo a gente tem, se vai abrir para o público ou não, mas o Walter quer dar uma palavrinha aqui. Só para reforçar essa questão da importância das ações afirmativas, né? Mais do que importantes, né? Elas são urgentes, né? A gente precisa lembrar que a gente está numa nação cuja independência da colônia portuguesa foi organizada e executada pelo herdeiro da colônia portuguesa. A gente está numa nação que hoje, até hoje, vocês procuram ter acesso na internet, que tem uma taxa do príncipe. A gente ainda hoje paga imposto à família real. Então, é importante, mais do que importante, né, é urgente a promoção dessas ações afirmativas, né? Para reforçar isso, tenho conversado com o Danilo, inclusive, que essas ações elas precisam ampliar os horizontes, inclusive. Bom, pessoal, me empolguei. Por questões de tempo, a gente infelizmente não vai poder abrir para o público, mas a gente está à disposição para trocar essa ideia aqui. A gente fica aí, troca essa conversa, né? Para não atrapalhar muito a programação, porque também tem a programação de lá. Tá? Então, queria agradecer, reforçar o convite, porque amanhã a gente tem lançamento de livros com o Denis Angola, com a Lu, que está aqui, com o professor Zezito, e a gente, em parceria com a organização do Vamos Subir a Serra, está trazendo a Cidinha da Silva, uma escritora de extrema importância para a literatura negra brasileira, e amanhã às 19 horas com mediação da professora Lígia aqui, né? Então, vou reforçar o convite e obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, família. Salve, 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 salve. Nos falamos depois. Gente, eu tô cobrando aqui,